Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Valquíria Palumbo, para quem não me conhece. Hoje a gente vai fazer uma aula aberta de astrologia, né? A gente vai começar com uma nova turma aí na próxima semana, na segunda-feira, às 19h30. E aqui também vai vir um convite para vocês sobre o grupo, a aula, né? A gente tinha falado das inscrições serem feitas com o Gilberto, mas pode ser comigo também, porque o Gilberto está em trânsito aí, viajando, né? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar também, né? O curso será feito no ano todo, agora começando no dia 6 de abril e vai até dezembro de 2026, com 3 módulos diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre astrologia. Eu deixei aqui um texto que eu achei interessante para a gente começar essa nossa jornada aqui. Então, vamos lá. Um convite, né, que eu vim fazer aqui no curso também de astrologia, a gente conversar um pouquinho, é assim: há um céu inteiro dentro de você, e cada estrela carrega uma história, cada planeta um chamado, cada movimento um convite à consciência. A astrologia não é apenas sobre prever, é sobre compreender. Não é sobre destino fixo, é sobre caminhos que se revelam. Nessa aula aberta, abriremos juntos as portas do céu simbólico, onde o sol ilumina sua essência, a lua acolhe suas emoções, nós vamos falar sobre isso também, né? Nesta aula aberta, abrimos juntos as portas do céu simbólico, onde o sol ilumina sua essência, a lua acolhe suas emoções e os planetas sussurram os ciclos da sua jornada, que é uma forma mais poética, né? Será um encontro com o tempo, com a alma, com o universo que habita em você. Se você sente o chamado das estrelas, se deseja compreender os sinais do céu e transformar conhecimento em consciência, venha. Permita-se dar o primeiro passo. Esta aula aberta é o início de uma jornada profunda, sensível e transformadora pelo curso completo de astrologia. Porque quando entendemos o céu, aprendemos também a entender a nós mesmos. Você, vocês, né, são os nossos convidados, as estrelas já estão esperando por vocês. Então, é uma forma mais poética, né, de a gente conversar sobre a astrologia. Então, juntamente com isso, eu sempre gosto de trazer uma cartinha, né, de um alinhamento, assim, de um caminhar. E olha a carta que saiu para a gente no Tarô das Bruxas, que é a carta do louco, que é uma carta zero, né? Olha, é uma carta que encontra-se aqui um caminho, um eclipse lunar e solar, que fala exatamente sobre o nosso papo aqui hoje, né? Que, na verdade, a carta do louco fala para a gente ser ousado, se jogar no novo movimento, né? A gente pode estar percebendo e compreendendo que as situações desse ano, por estarmos já no ano de Marte, que entrou aí dia 20, né, de março, o ano novo astrológico, né? Entrou com essa energia de Marte, que é uma energia ousada, de coragem, de força, mas também, como nós somos duais, os planetas, os signos também têm sua dualidade, do Sol e da sombra. Então, Marte fala dos conflitos, Marte fala da guerra, dos atritos. Então, é esse olhar e esse cuidado que a gente tem que ter todo esse ano de 2026 até março de 2027, que começa Áries e aí começa um novo ciclo ano que vem, né? Então, a gente está iniciando, se a gente somar aí, somar 2026, dá um, né? E na numerologia, o um é um número de início, de princípio, de começo, né? Então, assim, o que é interessante a gente trazer em 2025 para as nossas vidas? Novidades, né? Novidades que às vezes não precisa exatamente você mudar totalmente a rota como eu mudei, né? Que eu fui enfermeira durante Pode trinta e ser quatro anos, representação. na pandemia virei a chave e me Olha, tornei eu vou terapeuta. embora. Guarda o documento do carro, hein? Tinha feito curso, a astrologia mesmo está na minha vida há uns 33, 34 anos, né? Comecei, Laranja, limão. nível de conhecimento, Comer vai ser terapia, doce, física, né? esse curso do meu irmão, e hoje é a minha profissão, é o que eu gosto de fazer, eu tenho outras ferramentas também. E outra coisa que a gente pode acoplar, tá, gente? A astrologia
outras ferramentas terapêuticas, né? A astrologia, na verdade, não é só essa coisa daqueles próximos que a gente fica olhando aí, né? No Instagram, às vezes a gente dá uma olhadinha lá no YouTube, às vezes a gente tem algum livro mesmo, um tipo de que a gente olha ali, que a gente compra na banca de jornal, tem É algum um. microfone não dá para Como é ouvir que chama? direito? Então eu vou tirar, eu acho que a microfone É, escuta melhor agora, tá, Carol. banco de carro, coisa de carro. Não, tá de carro, as coisas. Nessa hora toda, não está na caputaria, olhando para o celular. Mas no dia inteiro eu consegui fazer. É São João? É juvenil. Vou desativar o som. Pronto. Obrigada, Carol, por avisar. É que eu estava com o microfone, e aí eu não consegui escutar. Então, eu vou tirar o microfone também. Acho que vocês vão me ouvir um pouquinho mais baixo agora, né? Mas senão eu não ouço vocês, eu também não sei se grava com o microfone. Tipo, mas vamos lá. Então, o que que é o movimento astrológico, né? A astrologia nada mais é que uma ciência matemática. Se a gente pegar uma mandala astrológica, se a gente conseguir olhar na mandala, a gente tem todos os signos da nossa mandala, né? Logicamente que a gente tem a nossa essência, que é o nosso sol, né? Que é o nosso signo, que fala dessa essência. Mas a gente tem o ascendente, a gente tem a lua, e a gente tem todos os signos dentro da mandala. Por exemplo, vamos entender um pouquinho sobre isso. Ano de Marte, né? Que é um ano que rege os arianos, né? A gente também tem Marte e Ares no nosso mapa, cada um no seu movimento. Entendam que a gente não tem mapas iguais. O mapa astrológico é como se fosse as nossas impressões digitais, né? Cada um tem o seu. No mundo não existe uma Valquíria, um mapa igual a Valquíria, nem a Ângela, nem a Carol, nem a Jubenita, né? Então a gente tem que entender que Deus é tão perfeito que ele fez a gente único, né? Mas a astrologia, além de ser profunda, é uma ferramenta muito interessante de autoconhecimento. Às vezes a gente fala assim, mas eu curso de astrologia, eu não gostaria de ser uma profissional dessa área. Então, eu também não comecei assim, né? Porque eu fiz astrologia como uma forma de terapia, estudei 5 anos de astrologia, na verdade, para hoje estar aqui, né? Nem imaginava que ia me tornar um profissional dessa área. Mas é uma ferramenta que faz esse movimento para dentro do autoconhecimento, de a gente ver aonde a gente tem os nossos talentos, aonde a gente consegue alinhar, onde as nossas alavancas de subida. Mas a gente também olha ali aquela partezinha que a gente tem que desenvolver, que a gente não está tão assim alinhada, né? Que é uma forma de desafio maior, que muitas vezes a gente cai no mesmo ponto e não entende o porquê. Porque a astrologia faz um movimento de consciência, né? De entender o nosso processo. A gente tem que sempre estar atento que nós não mudamos o outro, nós conseguimos mudar só a nós mesmos quando a gente quer, né? Que na verdade é um processo desafiador e trabalhoso. Não pense que é fácil fazer esse processo, porque não é. Só que a gente precisa estar sempre neste olhar, de nos melhorar a cada dia, de nos conhecer a cada dia, porque o processo começa a ficar mais tranquilo. Eu já entendo que se alguém ativar aquela alavanca que me incomoda, eu sei qual que é a minha reação. Então, se eu conhecer aquela alavanca que me incomoda, eu falo, epa, peraí, não vou entrar nesse processo aqui porque eu sei que não vai dar bom, né? Esse ponto. Mas, quando a gente percebe, a gente começa a adquirir essa consciência astrológica, a gente começa a viver mais livre, entendendo mais o nosso processo, né? Tendo mais consciência das coisas, nos afastando de pessoas ou situações que eu sei que não vai alinhar a minha. Então, isso tudo faz parte do nosso livre-arbítrio, nossas escolhas, né? Aí tem gente que vai perguntar assim: mas eu vejo tudo no mapa astrológico? Sim, eu vejo todas as áreas da minha vida no mapa astrológico. Só que eu, como astróloga, o Andrei também foi meu aluno de astrologia da primeira turma aqui com a gente na escola, que depois ele vai dar
o depoimento deles para você conhecer um pouquinho sobre a história, que é interessante, porque ele foi um aluno nosso, né, da primeira turma. Essa já vai ser a quarta turma de astrologia, que a gente vai estar começando na próxima segunda-feira. Então, é legal a gente ouvir um outro olhar, uma outra percepção, né? Eu sou suspeita em falar astrologia, porque a astrologia fez toda a diferença na minha vida. Eu fiz, inclusive, minha transição de enfermeira para terapeuta com astrologia. Eu consigo fazer um teste vocacional na astrologia. Eu consigo saber qual é o meu talento, qual é a missão, o que que eu vim fazer aqui, né? Que será que a minha energia, porque muita gente, às vezes, está numa profissão que não é a missão, e aí a coisa fica complicada, mais tensa, mas, sabe, quando a gente entende o que que nós viemos fazer aqui, é totalmente diferente, né? Quando a gente aproveita os talentos, as escolhas que fizemos, a gente consegue ver também ali, para quem acredita, a gente consegue ver outras vidas, né? A gente consegue ver, não em detalhes, mas o que a gente veio fazer, o que eu repeti de ano, né? Aquilo que eu não passei de ano numa vida passada e agora eu estou repetindo o processo para aprender. Então, isso tudo faz com que a gente viva de uma forma mais leve, livre, solta, se entendendo, né? Entendendo que se eu acionar aquele gatilhozinho ali, vai complicar a situação. Se eu me envolver com uma pessoa assim, assado, não faz parte da minha energia. Então, a gente evita muita coisa. Mas o livre-arbítrio é algo que a gente não consegue interferir. Eu posso, assim, dar o meu caminho, o caminhar de vocês no mapa astrológico, que na mandala a gente tem tudo, né? O Andrei pode dar o olhar dele, mas a escolha não é nossa. Nós só somos ferramentas. Eu costumo dizer que eu me coloco a serviço do universo e ele me usa, né? Lógico que a gente estuda, ó. A gente tem muitos, eu gosto muito da Cláudia Lisboa, tá, gente? Que é para mim é uma referência astrológica. Ó, tem esse livro, tem várias publicações, tá? Mas esse livro aqui é bem interessante, ó. Fala assim, a luz e a sombra dos 12 signos, que é o talento e aquilo que não é tão bom, né? Que a gente tem que olhar. Esse aqui fala dos astros e das previsões, como se fosse uma bússola. Aqui a gente fala dos trânsitos. Olha só isso aqui. Isso aqui é só um tema da astrologia. Então, a astrologia é algo que nem medicina. Você vai começar a estudar, você pegar o bichinho, né? Que quando a gente gosta da astrologia, que a gente pega o bichinho, a gente quer estudar, 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 estudar. Porque a astrologia é movimento, não existe nada estático, né? Por exemplo, hoje nós estamos numa lua crescente. Dia 1º a gente vai para a lua cheia, né? Esse movimento lunar, a gente também fala na astrologia, né? Nós temos os planetas, tem Mercúrio, quando a gente fala do Mercúrio retrógrado, todo mundo fica apavorado, porque Mercúrio retrógrado fala de uma comunicação muito travada, muito complicada, né? Então, esses processos, esses movimentos do céu, quando a gente entende um pouquinho, a gente começa a fazer movimentos de acordo. Então, eu não acabo me machucando menos, eu acabo não entrando em processos, né, mais complicados, porque eu começo a entender o movimento. Nós fomos feitos de movimento e os astros, os planetas e o céu também, né? As estrelas, as constelações, os planetas, os signos. Então, vamos entender uma mandala astrológica, né? A mandala astrológica, depois eu mostro aqui o mapa para a gente olhar, ela tem um movimento de 12 casas. Então, vamos entender, ó. A primeira casa fala de mim. A casa 2 fala a casa do outro. A casa 3 é uma casa de criatividade. A casa 4 é uma casa de estruturação de vida dentro, minha casinha de dentro e a casa de fora. A casa 5 fala de filhos, mas fala também de sonhos. A casa 6 fala do trabalho que me realiza, que às vezes é o mesmo que sustenta e às vezes é. A gente tem dois tipos de trabalho. Casa 7 fala da espiritualidade, fala dos meus relacionamentos, fala das minhas saúdes. Casa 8 fala do oculto e também fala da minha prosperidade. Casa 9, como eu abro e fecho ciclos na vida. Casa 10, o trabalho que me sustenta. Casa 11, os meus arquivos internos. E a casa 12 é uma casa de inconsciente, uma casa de sono. Então, veja, a gente tem vários tipos de mapas também. Tem o mapa natal, que é a foto do céu exatamente no momento que você nasceu.
Aí as pessoas perguntam assim, mas horário é importante? Sim, horário é fundamental, né? Porque como eu tiro uma foto exata de um horário errado? Mas ó, eu não sei direito o meu horário. Então, a gente tem técnicas para descobrir. A gente tem acerto de horas, né? Tem pessoas que nasceu de parteira, então tem uma noção vaga do horário, às vezes nem tem. Tem pessoas que são adotivas e não sabem, né? Então, a gente consegue, com estudo, com cálculos matemáticos, chegar num horário muito aproximado. O mapa natal fala da minha missão, né? Da minha missão nessa existência. As revoluções solares, ela vai do seu aniversário até o próximo aniversário. Então, a energia do ano. Existe o mapa lunar, que fala de 28, 30 dias. Então, é para alguma coisa mais específica, de repente. Para um casamento, uma assinatura de um contrato, de uma parceria, né? De um negócio que você queira abrir, de ter filho. Tem gente que faz mapa para saber melhor, sabe? Tem gente que faz. é, Lógico que a gente não manipula isso, mas a gente consegue, né? Tem gente que faz inseminação e quer que o filho nasça naquele signo. Não existe isso, gente, não adianta. Lógico que tudo isso é o nosso desejo, mas quem comanda aqui não somos nós, é Deus, né? Mas assim, a gente consegue programar algumas situações, né? E o mapa nos ajuda. A sinastria, por exemplo, são dois mapas, é o seu mapa com uma outra pessoa. A gente coloca um mapa dentro do outro e aí a gente consegue ver numa relação, por exemplo, afetiva, se vai dar liga, se vai colar, né? Onde eu tenho que tomar cuidado para não entrar em processos complicados no meu relacionamento afetivo. E isso eu posso fazer também na área comercial, porque existem os mapas empresariais, onde a gente consegue estruturar uma empresa dentro da astrologia e super funciona. Porque aí a gente coloca cada pessoa no seu devido lugar, com seu devido talento, né? E vai ter pessoas também que não vão se encaixar. Isso existe também. Então, a gente tem vários outros trabalhos, aí tem as harmônicas, mas isso são coisas mais, né, mais para frente, que nem no curso aqui básico a gente fala. Nós estamos agora também com um grupo dos alunos de astrologia, onde ali a gente vai estudar de igual para igual, trazendo casos, estudando, porque mesmo depois que a gente termina o curso, a gente tem o suporte. Eu estou aqui sempre ajudando. O Andrei também, a gente está com outro grupo lá com o Gilberto, né, de Astrologia Livre, que ele me ajuda a responder, porque eu não dou conta de todo mundo, né? Mas a astrologia, gente, é algo encantador. Quando você começa a entender um pouquinho o processo, e aí as pessoas falam, mas a astrologia é tão difícil. Olha, não existe o difícil, existe aquilo que eu não quero fazer. Se eu realmente quero aprender astrologia, eu vou conseguir aprender, né? É lógico que a astrologia é um movimento muito simbólico, que no início fica um pouco mais confuso, porque a gente trabalha a parte esquerda do cérebro, que normalmente a gente não utiliza muito. Os canhotos utilizam mais do que os destros, né? Mas, depois que a gente começa a pegar, né? Porque as minhas aulas são teóricas e práticas, teóricas e práticas. Eu não consigo só dar aula teórica mesmo, porque se eu ficar na teoria só, a gente não aprende muita coisa, né? Então, a gente precisa ter as duas coisas funcionando junto. Aí, de repente, tem um aluno que não está entendendo muito bem, a gente chama no particular e trabalha, enfim. A gente consegue fazer terapia em cima do mapa, né? Tem muita coisa que a gente consegue fazer dentro de um mapa astrológico. Então, aqui vem um convite para vocês, né? Para essa ferramenta de autoconhecimento, onde nos ajuda a entender todo o movimento dos céus, todos esses desafios, por exemplo, que a gente está passando, tem um motivo astrológico de ser, né? Nada disso que está acontecendo com a gente hoje é um acaso. Uhum. Existem, às vezes, quem conhece de oráculos, né? Existe uma carta da torre, por exemplo, que ela, né, como se fosse que a casa caiu, né? A torre, ela desmorona tudo, mas se você olhar a carta da torre, o alicerce dela é sólido. Então, a astrologia é isso, a gente entender a minha raiz, a minha essência, para eu começar a desenvolver este processo. E quando a gente começa a fazer o processo do autoconhecimento, gente, é libertador, né? A gente tem que sentir isso. É como se você fizesse terapia, né? E realmente levasse a sério essa terapia para quê? Para que eu desenvolva, para que eu aprenda, para que eu conheça, para que eu me liberte de algumas coisas, para que eu não faça da mesma forma, né? Então,
Vem aqui o convite para vocês, depois quem tiver interesse me procura no particular, né, que vocês têm lá no grupo, eu vou também depois pôr essa aula, tem alguém, estou vendo aqui o chat. Essa aula eu vou deixar gravada lá no grupo e aí eu vou estar à disposição para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, tem... Escutar. Alguns dos convidados, era só o convidado, o meu tá ok. Era só por causa do microfone aqui que a Carol tinha colocado, eu não tinha lido. Então, tá bom. Então, agora eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Mas antes das perguntas, eu vou pedir para o Andrei abrir o microfonezinho dele e falar brevemente um pouquinho sobre como que ele conheceu a astrologia, como foi. Inclusive, o Andrei me conheceu numa aula como essa, numa aula aberta com o Gilberto, né, na Escola Espiritualidade Livre, e nós nos conhecemos assim, o Andrei foi aluno da nossa primeira turma, né, já formado, já trabalha com astrologia, né, já é um profissional da área, a gente, na verdade, troca bastante, e isso é muito legal, gente. Eu costumo dizer assim, que nós somos alunos e professores sempre, né? Uma vez a gente está ensinando e outra a gente está aprendendo, e a vida é assim. A gente aprende um pouco mais daquilo que a gente não sabe tanto, e às vezes a gente domina um assunto que o outro não domina, mas a troca é o mais importante. A troca, assim, é uma forma enriquecedora, é uma forma de conhecimento, de valorização, de processos, de autoconhecimento, de amadurecimento, porque assim, crescer e amadurecer não é fácil, né? É trabalhoso, mas é muito importante, né? Além de ser importante, nos causa uma sensação de liberdade. É lógico que o controle não é nosso total, né? Mas a gente consegue movimentar a nossa vida e seguir o caminho, né? Que a gente deseja. Isso quando a gente pega um atalhozinho, né? A gente volta e acerta o caminho. A gente está aqui, na verdade, para um aprendizado. Nós vamos errar, é óbvio, ninguém é perfeito, né? Então vamos lá, Andrei. Conta um pouquinho da sua experiência de astrologia. Boa noite, seja bem-vindo. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Eu abri aqui seu Ah, microfone. obrigado, Val. Então, boa noite, gente. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos, né? Sempre que tem essas questões, essas aulas abertas de astrologia, ou a Val ou o Gilberto me convidam, eu faço questão de participar, né? Porque, assim, claro que aqui, né, a Val tá vendendo o curso e tal. E o que que eu falo para as pessoas no primeiro momento? Mesmo que tu não pretenda trabalhar com astrologia, eu acho que é uma ferramenta muito interessante para vocês se permitirem estudar. A Val mostrou um livro ali que era bem grosso. Eu peguei dois aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é de uma escritora estadunidense, tem 1.300 páginas. Então, quando a Val fala sobre que a gente fica estudando, estuda para o resto da vida mesmo. Esse aqui da Cláudia Lisboa, que é o que a Val falou, que eu também gosto bastante. Esse aqui tem 810 páginas, né? Daí eu quero falar uma coisa para vocês. Ah, eu falo para as pessoas, né? Muita gente acha que é mentira e tal, mas eu conheci a Val realmente numa aula aberta e tinham 77 pessoas, né? Nunca vou esquecer desse dia, porque eu conheci a astrologia muitos anos atrás, na época da Márcia Sensitiva, quando ela ia no programa da Sônia Abraão, e ela falava muita coisa de espiritualidade e tal, e eu só assistia a Sônia Abraão no dia da Márcia Sensitiva, né? E lá, então, tipo assim, sei lá, 15 anos atrás, eu acreditava muito. Porém, uma amiga leu meu mapa astral, essa amiga ela não é astróloga, ela é daquelas de aplicativo. Ah, e esse aqui tem um mapa que quer dizer isso. E ela pegou e viu no meu mapa astral uma coisa que ela falou assim: Nossa, André, só conheço mais uma pessoa que tem essa mesma configuração aqui. E o cara foi, enfim, ele sofreu, né? Ele bebeu, saiu para a rua, né? Enfim, enfim, né? Fizeram o que tinha que fazer com ele e ele acabou contraindo HIV. E isso, para quando a minha amiga disse isso, para mim foi muito chocante, foi muito triste,
Por quê? Eu já sofro racismo, porque eu moro em Porto Alegre. Aqui é um estado extremamente racista, homofóbico. E daí, por já ser gay, tem esse, tipo, tu é gay, tu vai, em algum momento, ter HIV, né? Não que para mim seja um problema, né? Porque eu sou sexólogo, sou psicanalista, já trabalhei com essas questões. Mas quando a minha amiga disse isso, foi muito pesado para mim. Muito pesado. Porque daí, como se ela tivesse dito assim, por mais que tu se cuide, um dia o HIV vai fazer parte da tua vida. Então, isso para mim foi muito triste, né? Daí eu fui conhecer a Val, não acreditava mais em astrologia, para mim era só desculpa para a pessoa ser desonesta. Ah, eu sou assim porque eu sou de Gêmeos. Ai, porque eu também nunca me identifiquei com o signo de Peixes, né? Eu fiz aniversário segunda-feira retrasada, dia 16, e eu nunca me identifiquei com o signo de Peixes. Porque as pessoas falam que Pisciano é aquele, ai, muito paz e amor, aquele muito tranquilo, sabe? Aquele tipo assim, ai, que ajudar a humanidade. Eu nunca me reconheci nesse papel de pisciano. Então, mesmo que a Marcia Sensitiva falava, eu acreditava em outras coisas, mas não necessariamente na astrologia, porque eu não me identificava com o signo de peixes. Daí, o que aconteceu? Daí, eu me encontrei com a Val, né, numa aula aberta dessas. Tinham 77 pessoas, a Val estava falando ainda do curso. E eu pensei assim, bem, eu não entendo nada de astrologia, mas eu sei que meu sol em peixes, meu ascendente em Áries e meu leão em touro. E eu não sabia o que aquilo significava. Eu realmente não sabia. Mas, enfim, ela não estava falando sobre aquilo, mas eu pensei, bem, ela pode dizer que não vai responder. Mas eu não vou saber se eu não perguntar. Daí eu falei, tenho só em peixes ascendente Ares no leitor e não tenho ideia do que está falando, do que significa. Daí a Val me descreveu. Se vocês querem, coloquem só acidente Lua, que eu falo para vocês. Umas 3 pessoas dá, tá? Para não estender muito aqui. Daí a Val, como eu fui o primeiro, ela falou uns 2 minutos sobre mim, porque daí as outras pessoas aproveitaram. Nossa, mas se ele está falando, né? E daí ela me descreveu num nível tão profundo que eu fiquei com medo. Porque, claro que, como não acreditava em astrologia, eu pensei, bem, é o Gilberto, pode ter falado para ela coisas sobre mim, né? Mas eu fiquei pensando, mas eu nem falo tanto com o Gilberto assim, como que o Gilberto saberia tanta coisa assim, né? Daí, o que que aconteceu? E daí a Val me descreveu, eu fiquei assustado, porque ainda, além de ter pensado nessa questão do Gilberto, eu pensei, tá, mesmo que o Gilberto não tenha falado da minha vida, o que mais será que ela não falou porque é uma aula aberta? E daí isso me instigou a estudar astrologia, para ter argumento de o porquê ainda a astrologia não era charlatanismo, porque assim, eu entrei na astrologia não para confrontar a Val, mas para ter o conhecimento, para poder confrontar as pessoas, ok, tu acredita em astrologia, tem esse lado. E esse lado aqui, né? E, enfim, porque daí eu continuava falando para as pessoas, ah, ok, tu é assim desse jeito porque tu é germiniano? Ah, ok. E por que tu não toma vergonha na cara, então, também? Porque daí é fácil terceirizar a culpa. Enfim, daí entrei na astrologia, me apaixonei, realmente essa astrologia é encantadora, né? Hoje, realmente, o meu carro-chefe é a astrologia, apesar de eu ser psicanalista, sexólogo, ter várias outras formações, a astrologia realmente, tanto é que no meu canal do YouTube o nome é Astrologia com Andrei Peixoto. Então, eu sou muito grata a Val e eu sempre falo isso para ela, porque ela não tinha nenhuma obrigação, sabe, em me mostrar o quão a astrologia era profunda, né? E, enfim, então eu falo isso para vocês. Por mais que vocês não queiram trabalhar astrologia, eu acho interessante estudá-la, porque talvez, isso é talvez, porque tu tem que se permitir. Tu descubra alguma coisa sobre ti que tu nunca tenha percebido. Talvez tu já tenha feito tantas terapias, tantos trabalhos e nunca superou algum problema na tua vida, porque tu nunca foi na raiz. Mas daí tu tem que estar preparada, porque a astrologia vai esfregar assim na tua cara, ó. Porque a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente não pode mais ficar culpando as outras pessoas, né? Então, assim, quando eu entrei no curso, né, a Val leu o meu mapa, eu falei para ela que a primeira coisa que eu queria saber era essa questão da minha amiga. E daí a Val deu problema na gravação porque ela parou, porque ela não quis me expor e tal, mas está tudo bem falar sobre essa questão hoje, mas naquele momento foi muito difícil mesmo para mim. E daí a Val pegou e disse: Olha, André, o que que eu posso ver aqui? Que tu pula a cerca mesmo, sabe? Tu tem essa energia sexual muito aflorada, tu tá sempre no relacionamento, tu tá pensando em terminar, tu tá pensando no próximo. Então, assim, tu pensa assim, em sexo todo dia, e isso para ti é um problema. Então, isso é um fato, é um problema. Eu não vejo essa questão aqui do HIV e tal. Pode acontecer se tu não se cuidar o suficiente.
né? Mas eu vejo que tu pula cerca, então isso é uma coisa que tu precisa trabalhar em ti. E isso é pura verdade, né? Não teve um ex meu, eu tô no quinto namorado, não teve um que eu não tenha pulado a cerca, porque realmente a explicação da Val foi muito mais profunda, foi muito mais concreta, né? E eu confiei muito mais nela do que minha amiga, porque minha amiga não é astróloga, né? E a Val é há 30 e poucos anos. Então isso para mim deu muita clareza, porque uma coisa que eu nunca tinha percebido é, sempre que eu traía um namorado, a minha vida financeira ia para o ralo, assim. Eu perdi emprego, né? Na maioria das vezes eu perdi estágio mesmo, perdi oportunidades de viagens, de negócios, sabe? Então sempre a minha vida financeira era atingida negativamente. E daí eu entendi isso através do mapa astral, que eu também nunca tinha me dado conta. E daí o que que eu fiz? Eu parei de pular cerca para não prejudicar a minha vida financeira. Porque daí eu entendi o porquê que eu, mesmo fazendo constelação, a vida a financeira não melhorava. Por quê? Porque eu ia lá, transando cada dia com um mês, estando no namoro. Daí, claro, né? A astrologia falou sobre isso. E daí, enfim, é muito mais complexo, mas eu falo isso para vocês. Porque talvez também com a astrologia te mostre o porquê tu tem aquela dificuldade com uma pessoa tão grande. A minha mãe tem uma irmã que eu e ela, essa minha tia, por parte de mãe, ela já invadiu a minha casa e me fez sair, e ela me ameaçou de morte e tal, né? E eu fiz de tudo para conseguir os dados dessa minha tia para fazer uma pastoral dela. E eu entendi uma coisa na minha tia. Por que que ela não precisa fazer magia para prejudicar qualquer pessoa? Ela só pensa e a vida da pessoa vai para água abaixo mesmo. Porque a minha tia, claro, gente, isso é só uma comparação para vocês entenderem melhor. Mas a minha tia é como se ela tivesse uma pastral assim de Jesus Cristo, sabe? Então assim, ela tem uma mediunidade muito aflorada, mas infelizmente ela usa para o mal. Então talvez vocês consigam entender algumas pessoas de o porquê vocês não conseguem ajudar, o porquê que a pessoa não gosta de ter ajuda, ou porquê que ela é tão má mesmo sem fazer nada. Então é isso que eu falo para vocês, mas realmente assim, a astrologia, ela nos mostra uma verdade que às vezes a gente não está preparado. Mas eu diria que assim, mesmo com medo, vá. Porque até quando o medo vai te impedir. Até quando tu vai tentar fazer várias coisas e não vai ter a solução. E a astrologia é uma delas. Obrigada, querido. Bom, o Andrei, eu coloco ele sempre porque teve toda essa questão de não acreditar. A Gebenita perguntou sobre o ascendente dela, que ela não tem horário muito certinho. A Gebenita pode me chamar depois no particular. A gente acha um horário aproximado e eu te passo seu ascendente só lua, que é importante, né? Esse triângulozinho, né, que a gente fala, né? É uma tríade, mas vamos colocar como tríade, que é o Sol, que é o seu signo, o ascendente é como as pessoas te veem, e a sua lua, que é a parte emocional. No mapa natal, que é o mapa radical, que é o mapa da missão da vida, né, desta vida, o seu signo sempre vai ser o mesmo. Só que o ascendente e a lua todo ano muda. Por isso que às vezes a gente fala, nossa, mas esse ano está tão diferente, eu estou com outro tipo de energia, porque muda mesmo. Existe um movimento de essência, mas existe um movimento do ano que, né, tem um desafio maior ali. E a gente consegue sim, fazendo acerto, pegando algumas datas, a gente consegue chegar num horário bem aproximado. E hoje em dia nem tanto, mas na minha época, né, eu vou fazer 57 anos, não era tão preciso, apesar que eu passei maternidade, moro em São Paulo capital, né? Mas quando eu fiz o curso de astrologia, na minha certidão de nascimento está 10h30. E eu nasci às 9h47. Idade feliz, porque eu fiz acerto de horas. Tá? Então, às vezes, a gente vê que não se encaixa. Tem gente que fala assim: ah, não. Eu vi lá no horóscopo, essa coisa de você fazer aniversário no último ou no primeiro dia do signo é complicado, porque dependendo da localização, dependendo do horário, você não é aquele signo, você é o outro. Mas aí você coloca lá, né? Porque tem os anos bissextos, tem uma série de coisas que modifica por conta desse movimento. Que nem esse ano, por exemplo. Nós entramos com Ares dia 20 de março. Mas se a gente olhar dia 20 de março, a maioria não são arianos, são piscianos. Mas quem nasceu dia 20 de março desse ano de 2026 é ariano, não é peixes. Olha lá.
Porque a gente pegando lá no horóscopo, tá lá, do dia 23 até dia 21 do outro mês. Mas não é todo ano igual, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu nasci no primeiro dia de de Áries, mas eu não me sinto ariano. Aí, quando a gente vai olhar, a pessoa nunca foi de Áries, ela sempre foi de Peixes. Isso eu encontro na hora de fazer os mapas de alguns clientes, porque não é essa coisa estática, gente. Existe uma diferença, principalmente quem está ali no finalzinho dos dias daquele signo ou no começo do outro. Porque a gente pode ser daquele signo, mas ter mais influência do próximo ou do anterior. Isso também acontece porque existem as energias que nos complementam, né? Então, assim, quando a gente olha esse tripézinho assim, ó, do ascendente, do Sol, né, o signo, o ascendente, a Lua, já fala muito da gente, que foi o que eu respondi para o Andrei quando ele entrou na aula aberta, né? Então, por exemplo, eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou libriana, com ascendente em Sagitário e Lua em Leão. Então, vai lá, Andrei, fala um pouquinho dessa trindade. Vamos ver. Agora eu vou testar o Andrei. Vamos ver se ele é bom nisso mesmo. Vamos lá. Vamos lá, então. Como a Val disse, né, o nosso signo solar, ele fala sobre sobre a nossa essência, né? Sobre a nossa missão de vida. O ascendente fala sobre como as pessoas nos veem, né? Como a gente age para o mundo de maneira geral. E a Lua fala sobre a nossa parte emocional. Então, pensa, uma pessoa com Sol em Libra, ascendente em Sagitário e Lua em Leão é uma pessoa muito impulsiva, porque ela tem dois signos de elemento fogo, né? Então, por exemplo, como libriana, ela quer deixar tudo equilibrado, né? Peraí, tem um outro áudio aberto aqui. Então, assim, como a libriana, ela quer deixar tudo muito equilibrado e ela acaba se sobrecarregando para poder salvar as outras pessoas, porque uma ferida do signo de Libra é essa questão, né, ah, da carência emocional. Então, se eu não ajudar, eu não vou ser visto, eu não vou ser lembrado, ou eu vou ser visto como inferior. Então, esse negócio do signo de Libra, que é aquilo, todo signo tem uma coisa muito positiva, assim como tem um lado negativo. Então, muitas pessoas do signo de Libra têm essa questão da carência, essa questão de estar sempre sendo subserviente, eu tenho que ajudar, porque senão eu não estou sendo justa e tal. E daí o que acontece? Como ela tem dois signos de fogo como ascendente em Sagitário e Lua em Leão, ela pode acabar se arrependendo de ajudar as pessoas. Por quê? Porque, mesmo de maneira indireta, ela espera a gratidão das pessoas. Mas daí, já que eu expus a Val, deixa eu me expor também. Sol em Peixes, ascendente em Áries, Lua em Touro. O que acontece aqui? São Agora deixa oceano eu completamente falo. Como diferentes. é que é? Sol em Pode falar, peixes, Val. ascendente, fala de novo. Sol em Peixes, ascendente em Áries, Lua em Touro. Tá bom. Então, vamos lá, ó. Sol em peixes. Peixes, ele anda na dualidade ou da espiritualidade ou da renúncia do sacrifício. Pisciano, quando ele fica na posição de se renunciar, se sacrificar pelas situações e pelo outro, ele não toca a vida da melhor forma. Pisciano tem que estar sempre muito mais ligado com a espiritualidade, com a parte material, né? Porque senão ela não anda bem. Então é isso. Eu não anotei falar de novo. O ascendente é Áries, né? Áries e a Lua em Touro. Ascendente em Áries fala dessa impulsividade, desse movimento que a gente está aqui, né? Que é regido por Marte. É tudo para ontem, quer resultados imediatos. Não está dando certo, eu vou mudar, e quer mudar, e quer mudar, e fica num processo de mudança e não deixa as coisas acontecerem, porque ele é o ansioso. Mas ele é aquele que põe a mão na massa, que vai para cima, que às vezes se torna até uma pessoa um pouco mais autoritária. E a lua em touro. A lua fala do meu emocional, do que eu escondo também nas emoções e do que eu sou. E touro fala de uma sofisticação. Então, provavelmente, acredito que sim, que eu conheço o Porto Andrei, ele não gosta de pessoas fúteis, né? Ele gosta de pessoas mais sofisticadas. Não precisa ter, né? O dinheiro também faz parte do valor, mas ali é aquela coisa diferenciada. Ele tem um namorado muito diferente e ele sabe disso, né? Então tem tudo a ver com isso, porque o touro ele procura toda essa coisa rebuscada, de requinte, né? Se você perguntar para um taurino assim, você quer tomar um chopp ou um vinho? Logicamente que ele vai falar que ele quer um vinho, né?
Então, a gente entende essa sofisticação que é nada, ela não precisa ter dinheiro, mas esse bom gosto é dele, né? Mas o touro, na negativa, ele é muito teimoso. Então, se não fizer do jeito que ele quer, é complicado, né? Parece um burro empacado, né? A gente não consegue tirar, né, ele do lugar. Então, veja, a gente só tem três energias que o mapa tem muito mais coisa do que isso. Mas só nessas três energias a gente já consegue descrever a pessoa. E a gente fala de como as pessoas as veem, a sua própria essência e o seu emocional, que são três pontos muito interessantes. Eu vou colocar meu mapa aqui. Pode falar, Andrei. Pode falar. Vou compartilhar Uma meu mapa. outra coisa, gente, que eu acho muito interessante é que a gente, quando estuda astrologia, a gente começa a perceber que eu falei para vocês o porquê que a minha relação com essa pessoa nunca dá certo. Agora deixa eu falar para vocês. Minha mãe, tá? Minha mãe tem Sol em Leão, ascendente em Sagitário, que nem a Val, e a lua dela é em Gêmeos. Então, pensem, né? Então, a minha relação com a minha mãe, de maneira geral, sempre foi muito conflituosa, sabe? Dessa questão do territorialismo e tal. E daí eu pensar, caramba, a astrologia me mostrou isso. E eu vou falar para vocês que a minha relação com a minha mãe melhorou depois da astrologia. Porque daí agora eu entendo por que que ela é tão impulsiva, gente. Eu sou impulsivo também. Mas dá para dar uma pensadinha antes. Sabe? Daí eu entendi, cara, ela tem Sol, então pensa, ela tem Sol em Leão, tem ascendente Sagitário também, dois signos de fogo, e a lua dela é em Gêmeos. Então, muita impulsividade na questão de falar, ama todo mundo, depois se arrepende. Falei, gente, agora eu entendi por que que ela não consegue mudar, né? Enfim, e é que nem eu que a avó falou, olha, essa questão da resistência, da teimosia, por exemplo, eu nunca falei eu te amo se eu não tenho certeza. O Lucas, meu namorado, ele é autista, né? Nossa, o Lucas no primeiro dia já me amava. Falei, ai, tu é muito carente. Para com isso. Eu demorei 6 meses para falar que eu amava ele, mesmo amando. Eu falei, eu não vou expor. Mas daqui a pouco ele dá um chute na minha bunda. Eu falei, eu te amo para ele à toa? Jamais. É muito interessante, né, o que a Andrei está falando. Eu coloquei aqui para vocês. Consegue ver meu mapa aí? Andrei? Dá para ver? Tá. Eu coloquei aqui o meu mapa para não expor as pessoas, né? Porque é uma coisa muito pessoal, não é legal você ficar colocando os seus dados no meio de um grupo. Porque a gente tem as pessoas legais e as pessoas que manipulam a gente. Porque na astrologia, as pessoas que não são muito legais manipulam, né? E isso é uma coisa que eu ensino não fazer. Porque todo o resultado, né? Tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher um dia e a conta vai chegar. Então, o que eu sempre coloco para os alunos é a responsabilidade quanto ao outro, a discrição quanto ao outro, usando a ética, né? Então, aqui eu coloquei o meu mapa para vocês verem um pouquinho sobre que a gente falou aqui agora, né? Então, veja lá, lá no mapa, do lado esquerdo, embaixo do meu nome, esse aqui é o meu mapa natal, que é a foto do céu quando eu nasci. Então, lá a gente vê o ascendente, que é onde tem a setinha. Tá vendo que é tudo muito simbólico? Então, a gente vai aprender na astrologia tudo isso. Os elementos, o cardeal, fixo, mutável, positivo e negativo. A gente tem as 12 casas que eu falei um pouquinho para vocês. As casas têm os seus planetas. Ali dentro, aquelas linhazinhas vermelhas, são as quadraturas. O que é verde e azul são os aspectos, os sextos, os trígonos, que são as nossas alavancas. Então, veja, é muita informação, né? Quando você olha um mapa desse, você fala, meu Deus, o que é isso? O que eu faço com isso? Mas, na verdade, o mapa é um mapa, como se a gente pegasse um mapa de relevo, né? Você não pega um mapa para te dar a direção? O mapa astrológico também te dá a direção, dizer aqui, olha, aqui você pode andar por este caminhar aqui, ó. Mas você tem que tomar cuidado com essa sombra aqui. Olha para esse, né? Olha para esse talento, porque às vezes, gente, a gente está numa situação de vida onde a gente fica numa encruzilhada. E o mapa ajuda você sair deste movimento. Quando a gente consegue fazer isso também? Por exemplo, eu gosto muito de fazer as revoluções solares das pessoas uns 3 meses antes. Por quê? Às vezes eu falo assim, Ângela, olha, esse ano, se você passar lá em Fortaleza, seu mapa vai estar assim. Você fala, nossa, Val, isso aqui no emocional, eu não vou conseguir dar conta. O que que a gente faz? A gente vai procurar um lugar onde essas linhas do meio modificam. Aí você fala assim, mas isso não é uma manipulação? Não, você consegue
passar pela mesma situação, que é o seu aprendizado, de uma forma mais leve. Só que existem anos que você pode mudar para o Japão, que você vai passar aquele processo, porque tem que passar aquilo e acabou. Né? Naquela intensidade lá, a gente não consegue mudar, não. Isso acontece também. Então, eu lembro uma vez que meu irmão, porque a minha professora era cliente do meu irmão e vice-versa, né? E minha professora mandou meu irmão para a Espanha, eu lembro disso, né? Como ele estava muito bem, ele tem uma agência de publicidade, ele foi para a Espanha, gente. Eu já, no meu aniversário, eu já fui para Porto Seguro, eu fiz um bate-volta, porque eu tinha que estar em Porto Seguro no dia do meu aniversário, naquele horário. Então, é muito interessante. A gente fala isso que a gente manipula o mapa, mas a manipulação não é negativa, tá, gente? A gente passa pelas mesmas situações, mas de uma forma mais branda, mais leve. Então, a gente consegue fazer isso também. Olha que interessante, quando a gente se programa com antecedência. Pode falar, Adri. Ó, mesma coisa que eu fiz este ano, por exemplo, né? Este ano, o meu sol em peixes normal, ascendente em aquário, lua em aquário. Só que a lua já estava em aquário, ok, mas eu conseguia mudar o signo. Por quê? Porque se eu estivesse em Porto Alegre, ia ser ascendente em Capricórnio. Claro que daí depende muito da visão de cada pessoa e tal. Só que eu pensei assim, cara, naturalmente já tenho lua em touro, com ascendente em Capricórnio, eu vou ficar muito ranzinza. Então, o que que eu preferi? Preferi ficar com duas energias de aquário e ficar ansioso do que ficar ansioso e ainda ranzinza, que daí não ia dar certo, né? Então é isso, gente. A astrologia é uma coisa encantadora. Parece que a gente está falando aqui em hebraico com vocês, né? Mas não é, tá? Quando a gente começa a fazer o curso, que a gente começa a entender o processo, a astrologia é uma coisa muito interessante. Você se apaixona e você não quer mais sair disso, né? Só que assim, eu tenho 30 e poucos anos de astrologia e até hoje eu estudo. Não tem como você parar, porque o céu ele tem movimentos constantes, né? As constelações mudam, o movimento dos céus, a gente tem os asteroides, né, que é um outro processinho ali que não tem tanta força que nem os planetas. Todo ano muda o planeta. Você tem que olhar onde o planeta está no seu mapa para saber qual que é a área que você pode atuar ali, para que você consiga virar chaves importantes, né? Então, existe muita coisa nos mapas, né? Existem muitos mapas também no meio disso. Então, não dá para aqui a gente falar sobre não dá para a gente dar uma aula de astrologia, sendo que o curso dura um ano, né? Então, a gente vai dividir o curso em 3 módulos, começando agora dia 6, se tiver adesão suficiente, senão a gente vai pôr um pouquinho mais para frente. Como eu falei para vocês, quem tiver interesse pode me procurar, ou o Gilberto, né? O Gilberto está viajando, mas vocês podem falar comigo, não tem problema, talvez ele demore um pouquinho mais, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu falo com vocês no mesmo dia. Então, eu estou super à disposição. Juvenita, você pode me chamar no particular que eu olho para você seu ascendente, tá? A gente conversa direitinho, ou me chama lá no grupo, ou eu te chamo no particular. Não vamos colocar no grupo, senão a gente expõe, e eu não acho isso interessante. Ah, Rita ali, falem as tríades astrológicas de vocês, Sol, Ascendente e Lua. Ah, tá. O Andrei colocou aqui. Quem sabe o Sol é ascendente e Lua e quiser saber um pouquinho, pode colocar aqui no chat que a gente responde. Ah, Val, não sei. Então a gente precisa descobrir, não dá para a gente ver aqui na hora, porque tem que ter horário, né? Lógico que isso que eu mostrei, que estou mostrando para vocês no mapa, é um programa que a minha professora de astrologia desenvolveu, mas existem outros programas. Antigamente, na minha época, a gente fazia mapa na mão, sabe? A gente demorava um mês para fazer esse mapa, porque existe aí os graus, tudo bonitinho, sem fazer com esférico e tal. Hoje em dia, isso já não é mais viável. Então, existem programas que você coloca os dados e em segundos ele te dá a mandala, e logicamente, que você tem que saber interpretar. A única coisa que eu peço para vocês tomarem cuidado, gente, tem muita gente aí que faz curso de astrologia no final de semana e fala que é astrólogo, né? A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de terapeuta, qualquer profissional que mal estuda e já se acha, né? Então, assim, só tome um pouquinho de cuidado. Porque na pandemia, a gente trouxe muita gente boa, mas muita gente um pouquinho fora do contexto, né? Eu não gosto de falar dos outros profissionais, a gente respeita, mas tome cuidado. Ali, ó, a Ângela colocou ascendente lua em aquário, sol em escorpião. Quer falar, Andrei, da Ângela? Porque eu conheço ela, é melhor você falar para não interferir. O Ivan passou uma moto aqui, não entendi. Tu quer falar ou quer que eu fale?
Fala você, porque eu conheço a Ângela e você falando fica melhor, né? Ah, ok. Ah, peraí que eu vou olhar aqui direitinho. Então, ó. Tá. Ela tem, então, Sol em Escorpião, Ascendente e Lua em Aquário. Então, o que que a gente pode perceber? Bem, quando a gente olha o lado negativo do signo, quando geralmente faço tríade astrológica, eu sempre falo o lado negativo. Por quê? Tem um lado positivo? Tem, mas o lado positivo a pessoa já aproveita com certeza. E a gente tem que falar, eu, André, acredito em falar o lado negativo, porque o lado negativo é a pessoa ter que tomar vergonha na cara e mudar. Tá? Então, claro, a Ângela já é uma idosa, então com certeza ela já reformulou muito essas questões. Mas vou falar para vocês, na juventude dela, com certeza, se ela não fosse uma pessoa religiosa, ela seria uma pessoa que tenderia muito a ir para magia. Uma pessoa extremamente vingativa. Por quê? Porque Escorpião tem essa questão da conseguir superar e deixar o passado no passado. Porém, se estagna, fica na vingança. E daí juntou Escorpião com Aquário. Aquário é futurista. Então, basicamente é assim. Tu pisou no meu calo hoje, eu espero 10 anos, mas eu vou me vingar de um jeito que tu não saiba que fui eu. E daí lembra aquilo que eu falei para vocês, que essa minha tia invadiu a casa e tal? Eu não tenho nem Sol, nem Lua e nem Ascendente em Escorpião. E eu tenho essa questão do psiano vingativo. Por isso que eu nunca me identifiquei com o signo de peixes. Porque eu sou exatamente assim. Se é para me vingar, eu espero, 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 espero. Até que ninguém vai desconfiar que fui eu. Fez sentido, Ângela? Não fez? Deixa eu ver seu microfone, Ângela, para te ajudar. Benita, eu vou ter que estudar direitinho o seu mapa, porque existem vários cálculos. Aqui na aula a gente não consegue, mas eu vou te responder, que não faz, tá? Deixa eu ver aqui, Ângela. Seu caso, Benita, como você não sabe exatamente nem o dia, conseguiu abrir? Não, Ângela, deixa eu ver aqui o seu microfone tá. Tá aí, deixa eu te achar. Espera, também tá aqui. Ângela está no iPhone. Então, aqui, ó, vou abrir o seu microfone. Pode falar, Ângela. Peraí, deixa eu ativar. Não mexe aí, não, deixa eu tentar ativar. Estou conseguindo ativar. Tenta você, Ângela. Não estou conseguindo ativar seu microfone. Vê agora. Agora sim. Fez sentido, sim. Ainda bem que eu envelheci, hein? Tá vendo? Ai, Eu não quis falar, porque como eu conheço a Ângela, às vezes a pessoa acha que a gente interfere no conhecimento, mas o Andrei não conhece, então é interessante. A gente não precisa conhecer a pessoa. É lógico, quando a gente conhece, fica mais fácil de a gente detalhar. Mas é interessante isso. Então, veja, o Andrei não conhece a Ângela e só de ela colocar lá o signo ascendente à lua, já falou bastante dela. Então, é muito interessante, gente. A astrologia aqui, a gente está dando só uma pitadinha. Tem alguém que abriu? Deixa eu fechar. Parar de você. Então, a gente só deu uma pitadinha do que é, né? Essa tríadezinha e faz toda a diferença, né? Então, é isso. A gente veio aqui para falar um pouquinho mais, né? Entendam que nós estamos num ano, isso eu acho importante a gente falar para todos, porque é um olhar que a gente precisa ter. Nós estamos num ano de cavalo de fogo no horóscopo chinês, onde precisamos de foco. Gente, nós já estamos em abril. Percebem como o ano já passou, está passando rápido, né? Só que é um ano rápido, mas é um ano intenso. Muita coisa acontece num período curto, né? Isso é o processo inteiro até março do ano que vem. Então, esse ano, a gente não pode ficar fazendo planejamento e ficar esperando muito tempo para agir. A gente planeja e age, tem que ser mais ágil como o cavalo. Por que fogo? Porque o fogo, ele queima, mas o fogo também, ele invade, ele vai para cima, ele anda. Então, assim, a gente não pode ficar dispersando a energia, porque se você perder o foco, você não faz absolutamente... Esse ano passa, que ele passa batido assim, ó, você não percebe. Chega dezembro, você fala assim, não fiz nada, né?
porque você dispersa a sua energia. Então, qual é as energias que nós precisamos cuidar? A velocidade, que é importante, com foco, né? Não é atropelando na ansiedade. Que Marte traz ansiedade, angústia, muita gente aí com processos complicados de ansiedade, vou dizer, infelizmente, isso vai piorar, né? Mas, assim, a gente precisa olhar para isso. Por isso que a gente faz meditação, faz outros processos para olhar para dentro. Precisamos fazer terapia, né? Tem outras terapias que podem nos ajudar. Mas Marte fala da ousadia, da coragem, da novidade, coisa nova. Traga novidade para a sua vida. Ah, mas eu não quero mudar de profissão. Não precisa, traga novidade. Vai fazer um curso diferente, de repente você muda de departamento, de repente você está no mesmo lugar, mas faz aquela sua atividade de uma outra forma. É isso que a gente precisa buscar esse ano. Só que é um ano que a gente não pode ficar atropelando os outros. É um ano que a gente tem que tentar evitar os conflitos. Se você entrar na luta, no conflito este ano, todo mundo sai machucado. Então, tem um ditado, né, eu sou messiânica, né, a respeito das religiões, não gosto nem de falar de religião, mas assim, na messiânica tem ensinamento que diz assim, às vezes você tem que perder para ganhar. Muitas vezes a gente tem que engolir um sapinho aqui, outro ali, para daqui a um tempo a gente entender o processo e conseguir um resultado melhor. Isso é sabedoria, independente da religião que você esteja, né? Eu sei que muita gente é umbandista, o Gilberto é pai de santo, eu super respeito, tenho influência de todas as religiões, está tudo bem. Minha vida, aqui minha casa também é tudo assim, ó. Meu irmão e minha cunhada são evangélicos, meu irmão já foi espírita, meu pai era espírita, minha mãe é católica, eu sou messiânica. Cada um no seu quadrado, porque isso aí é só placa, gente. Deus é único. Deus é único. Então, assim, isso tudo quem inventou foi o homem. A gente precisa estar mais voltado à nossa essência. Precisamos procurar, e nós nos perdemos, por isso que a gente está nesse embate, nesse desafio tão grande aí. Pode estourar uma guerra a qualquer momento, mas entenda que a guerra fora, ela começa dentro. Esta guerra começou dentro de cada um de nós, né? Por quê? Porque nós temos os nossos conflitos, muitas vezes a gente se sabota, deixa de lado, não quero ver isso, né? Só que não adianta você fugir, vai chegar uma hora que você vai chegar no momento, ou você vai, ou você vai. Ou você vai no amor, ou você vai na dor. Não adianta, a gente não consegue, a gente consegue dar uma arrastadinha aí, mas chega um momento que não tem o que fazer. Se você veio para esse aprendizado aí, você acabou. Senão você passa a sua vida em branco. Tem sentido isso, né? E toda vez que a gente está passando por uma luta muito grande, gente, tem duas situações que a gente precisa refletir, e isso eu vou deixar de reflexão para todos nós. Quando a gente está num processo muito complicado, ou você vai virar uma grande chave lá na frente e vai passar para um patamar muito melhor se você passar por esse processo de deserto, né? Ou você procurou um atalho e você está totalmente fora da sua missão e da sua essência. Porque se você está no seu movimento correto, tudo chega até você de uma forma tranquila, simples, leve. Você não precisa fazer muito movimento, não. E isso eu posso dizer para vocês, porque em 34 anos eu tive bastante sofrimento na enfermagem. Quando eu entrei para a terapia, tem os meus desafios, sim, mas eu me encontro cada dia mais, porque eu faço aquilo que eu vim fazer, né? Onde eu lutei contra há muitos anos, até que um dia eu falei, não, eu vou assumir, veio a pandemia e tal, peguei, me joguei, me arrisquei, né? Com 50 anos de idade, eu fiz minha transição de carreira, né? Que eu fiz na astrologia, inclusive, e deu super certo. Lógico que no começo é desafiador, mas eu persisti, insisti e cheguei, porque quando a gente quer, a gente, né? Então tem aquela coisa, nós precisamos ter um propósito. Precisamos saber aonde queremos chegar, porque senão qualquer lugar tá bom. Qualquer lugar tá bom, você vai ficar frustrado na sua vida toda. Então a gente tem que achar aonde está esse processo, né? Às vezes a gente tem vários caminhos, mas de repente tem um caminho que faz mais sentido. A astrologia pode te ajudar nisso também. Então, é isso. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Então, este ano é um ano de ousar, né? É um ano de trazer o novo, tirar aquilo que não me interessa mais, não reverbera mais na minha energia, tira o velho, que o novo tem espaço para chegar. Precisamos trazer novidade para a vida, seja ela no hobby, na profissão, no relacionamento, na família, nos amigos, ou dentro de mim, não importa.
Faça esse processo de autoconhecimento. O Gilberto também tem vários cursos muito interessantes. Eu sempre estou estudando, trazendo mais processos, né? Para ajudar os clientes e para me ajudar também, porque é interessante. Então, assim, não parem, né? E aqui vem o convite, eu faço o convite para vocês virem nessa jornada com a gente, porque é encantador, sabe? Eu fico muito lisonjeada quando eu vejo o Andrei, por exemplo, que era uma pessoa que não acreditava na astrologia, achava que isso aqui era um charlatanismo, e de repente hoje trabalha, é o carro-chefe dele. Então, ele se desafiou, ele foi lá para ver o que ia acontecer, e aconteceu. Então, às vezes a gente acha que não dá, não é bem isso. Eu tenho alunos que pararam aí no meio do caminho, até da turma do Andrei, que está retornando, que viram que faz sentido. E cada um tem seu tempo e está tudo bem, né? Eu tenho muita paciência em ensinar, eu não tenho problema de pegar na mão das pessoas fora ali mesmo do curso. A gente vai ter aula uma vez por semana, porque vocês vão precisar estudar durante a semana, precisar praticar, não adianta só comigo, né? Mas eu estou sempre ali junto, os alunos que já estão mais tempo também, às vezes entram no grupo para dar uma reforçada. Bom, a gente vai estar se ajudando sempre. Então, aqui fica o convite para vocês. No primeiro momento, vamos começar nosso curso na próxima segunda-feira, às 19h30. Vai ser feita com uma aula aqui aberta, no Zoom, aula gravada, aula ao vivo e gravada. Quem não puder vir no dia, fica gravada e vocês podem assistir. Esta aula aqui, como eu não tenho acesso à plataforma só para criar o link e dar aula, o Gilberto vai disponibilizar essa aula gravada. Eu não sei quando ele vai conseguir, por conta da viagem que ele está, mas ele vai colocar essa aula gravada. Eu gravei o áudio, já vou colocar lá no grupo disponível. E eu estou à disposição de vocês, tá? Podem me procurar, podem me chamar no grupo. Gemenita, eu vou falar com você no particular, você vai me dar alguns dados, eu vou estudar e depois eu te dou a resposta direitinho, a gente veja assim, faz realmente sentido. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Não vou, né, estender muito a aula, a gente já está uma hora aqui falando, nem parece, né? Mas porque o assunto é muito interessante, é muito vasto também. Tem alguém que fez mais alguma perguntinha? Deixa eu ver aqui. Eu não respondi. Ascendente em Lua em Aquário, essa aqui é da Ângela. Ah, não, a Carol fez assim, muito interessante. Realmente, a astrologia é interessante e é um bichinho, gente, que quando você pega esse bichinho, você não quer largar mais, sabe? Então você quer estudar, estudar, entender, conhecer, se aprofundar, e é muito interessante. Então é isso. Vem aqui o convite na escola do Gilberto Mello, nós somos dessa parceria já vai fazer 4 anos, né? Eu fui aluna do Gilberto. Num dos cursos, o Gilberto ele me convidou para vir dar aula na plataforma, sem conhecer meu trabalho. Eu fiz o mapa dele, aí ele se encantou, e o Gilberto foi um dos meus primeiros alunos, inclusive ele se formou junto com o Andrei, né? O Gilberto hoje usa astrologia, ele já tinha um conhecimento, né? E aí ele se aprofundou com a gente, e hoje ele disse que ele vai voltar o curso, estudar mais profundamente esse ano, porque ele quer usar mais astrologia, porque faz todo sentido, né? Se você olhar para o céu, né? A Lua tem todo um movimento, todos os astros têm influência. Se você olhar para a Lua, tem os ciclos lunares, que falam muito, inclusive das mulheres, os ciclos menstruais, né? A Lua conversa muito com esse lado nosso feminino, que os homens também têm. Então, o feminino e masculino todos nós temos, um mais, outros menos, e aí esse equilíbrio que a gente precisa encontrar. Na verdade, a gente precisa encontrar esse caminho do meio, que é difícil, né? Os budistas falam, né? Para a gente, a Angela é budista, ela sabe o que eu estou dizendo. Então, assim, os budistas falam que a gente precisa seguir, tentar o equilíbrio no meio, mas o caminho do meio é o mais desafiador de todos, né? Então, a gente tem que se aproximar mais deste caminho do meio. Né? Hoje nós estamos muito distantes disso, nós estamos muito no 880. Então, a gente tem que voltar para a nossa essência e centralizar, né? Para ter essa conexão com algo mais divino. Então, agradeço por vocês estarem aqui. Compartilhe a aula gravada quando estiver disponibilizar. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Tá bom? Se alguém tiver mais alguma perguntinha, pode abrir o microfone ou fazer aqui no chat, que eu estou à disposição. Então, a gente encerra a aula para vocês descansarem também, para não ficar muito estendido, né? É isso. Alguma pergunta? Querem fazer? A Angela já teve a resposta. Só a Geobenita que eu vou... Geobenita, né? Que eu vou chamar no particular, porque aí é uma coisa bem mais específica. É.
Ninguém mais colocou aqui no chat. Agradeço, Andrei, pela sua contribuição, viu? Muito obrigada por você estar aqui, por você ter falado do nosso curso. Eu estou à disposição de vocês, tenho muito amor no que eu faço, faço com responsabilidade, com muita dedicação, e o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição, independente do curso. Bom, a gente também está aqui, quem quiser fazer mapa e tudo mais, a gente tem um outro grupo que chama Astrologia Livre, que o pessoal fica conversando ali, a gente já deu algumas informações, mas esse grupo da aula era mesmo para passar o link para vocês. Obrigada, Fabiola, também por estar aqui. E quem tiver interesse em fazer o curso, venha com a gente. Eu vou ter o maior prazer em ter vocês como meus alunos, tá bom? Beijo, a gente vai aprender juntos. Fiquem com Deus, uma boa noite. Obrigada, tchau, tchau. Gratidão.